O presidente da CPMI do INSS deve conversar hoje com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, para pedir a prorrogação da CPMI. Igor Damasceno tem as informações ao vivo, qual seria o motivo da prorrogação e também o clima, né, Igor? Existe esse desejo político de estender realmente essas investigações? Bom dia, ótima terça para você. Muito obrigado, Beatriz. Bom dia a você, ao Evandro. Bom dia também a toda a nossa audiência aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, o motivo para esse pedido de prorrogação é que a CPMI ainda tem pontos soltos, principalmente por causa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que não prestou depoimento na CPMI. Portanto, as investigações ainda devem continuar e, por isso, Davi Alcolumbre deve, então, receber Carlos Viana na reunião de líderes que deve acontecer ainda hoje, e na oportunidade Viana vai pedir a prorrogação dessa comissão. Agora você falou a respeito do clima e ele é o mais quente possível, viu? Isso porque oposição e base aliada ainda estão discutindo em torno da quebra de sigilo fiscal e bancário do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha. A gente sabe que na última sessão de quinta-feira houve ali um tumulto generalizado, porque a oposição conseguiu a quebra dos requerimentos, aliás, a quebra dos sigilos, né? Conseguiu aprovar esse requerimento, mas a base aliada acusa o presidente da comissão, Carlos Viana, de fraude na contagem dos votos. Por exemplo, o deputado Paulo Pimenta, que é da base, fala que ali na hora havia uma bagunça, não estava certo de que a situação estava controlada para a votação, muita gente em pé, muita gente conversando, alguns parlamentares são vistos de costa. Então, a base entregou a Davi Alcolumbre um documento comprovando de que essa quebra de sigilo não pode continuar, porque não há certeza da aprovação do requerimento. Algo que Carlos Viana diz que não é verdade, diz que a votação foi legal, foi válida e que, por isso, o requerimento de quebra de sigilo foi sim aprovado. Então hoje tem uma reunião de líderes e Viana vai fazer esses dois pedidos a Davi Alcolumbre. Primeiro, que prorrogue a comissão, porque ainda há pontos soltos, comissão que acabaria no fim deste mês. E segundo, que valide então a quebra de sigilo fiscal e bancário do filho do presidente Lula. Todo o martelo deve ser batido por Davi Alcolumbre, isso depois da reunião de hoje. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor. Continua aqui comigo, porque a gente tem ainda mais desdobramentos em torno da CPMI do INSS. Como se esquecer, né, desse quebra-quebra registrado na semana passada, envolvendo essa quebra de sigilo bancário fiscal de Lulinha, o filho do presidente Lula. Mas, além disso, o senador Viana, que preside a CPMI, também está afirmando que existem ali dificuldades, interferência da Polícia Federal na liberação de alguns documentos sobre a fraude para os parlamentares. Ele alega isso com algum tipo de prova? Qual foi o motivo, né, desse questionamento, Igor? Acusação até grave feita pelo presidente da comissão, né, o Carlos Viana. Ele disse que a Polícia Federal estaria filtrando as provas que seriam entregues à CPMI do INSS. A gente sabe que desde a troca da relatoria do caso Banco Master, feita pelo novo relator, o ministro André Mendonça, ele devolveu à Polícia Federal provas em torno do Banco Master. O antigo relator, Dias Toffoli, estava ali prendendo essas provas, concentrando essas provas na equipe dele, ali no gabinete dele, no STF. Ao devolver essas provas, o ministro André Mendonça, ele também deu à CPMI o direito de ter acesso a tudo que foi cumprido durante as diligências da Polícia Federal. Agora, Carlos Viana diz que nem tudo está chegando à CPMI, que a Polícia Federal estaria escolhendo, filtrando as provas que seriam compartilhadas com os membros da comissão. Vamos ouvir então essa acusação do presidente da CPMI. A decisão do ministro André Mendonça não define
em momento algum, pelo menos não está lá claro, que a Polícia Federal faça qualquer tipo de verificação de documentos ou filtro para entregar à comissão. Eu analisei junto com a Advocacia Geral da Casa e a determinação é de que nós recebamos os arquivos completos. Dr. Andrei reafirmou que há uma orientação do gabinete do ministro no sentido de que nos entreguem apenas a parte dos consignados. Eu já solicitei a advocacia para entrar em contato com o gabinete do ministro Ademir para a gente esclarecer toda essa história e o mais rapidamente possível nós recebemos os documentos relativos ao sigilo do senhor Daniel Vocaro. Bom, essa situação ela se transforma numa verdadeira polêmica porque a parte em relação ao Banco Master que cabe à CPMI é justamente a parte dos consignados, onde aposentados e pensionistas com contas no Banco Master estariam sendo lesados mediante aquela fraude no INSS. Mais de 250 mil aposentados e pensionistas tinham conta no Master e estariam sendo vítimas desse golpe. Então a Polícia Federal está enviando a situação, as provas em relação aos consignados, mas Viana quer toda essa situação, tudo que foi cumprido pela diligência, inclusive extra consignado, para além da parte dos consignados, algo que a Polícia Federal estaria impedindo porque já não teria mais tanto a ver. A avaliação é que o Congresso Nacional estaria driblando essa situação para investigar o Master, já que a CPI do Master ainda não foi instalada. Mas, até o momento, essa é a acusação do presidente da comissão, Carlos Viana. Até o momento, a Polícia Federal não se pronunciou em torno dessa acusação. Claro, a gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Igor.